Gente, bom dia para você que acordou com fome de Deus essa manhã. E para você também que não acordou com fome de Deus, bom dia para você também. Todos vocês são pessoas muito importantes. Eu tenho um tema hoje para tratar com vocês. Acredito que hoje foi o dia que o Senhor permitiu com que eu liberasse essa mensagem. Eu quero falar um pouco hoje sobre a missão horizontal do cristão, o cotidiano no novo pacto. Como é que a pessoa deve se comportar nos dias de hoje, tendo em vista a consciência do novo pacto. Amém? Queria que vocês lessem comigo uma palavra que está em Lucas, capítulo 10, versículo 3. Fica à vontade de acompanhar na sua Bíblia. Tá? Lucas 10, versículo 3. Lucas 10, 3 diz o seguinte: Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Só até aí. Nós não devemos nos esquecer que existe um comissionamento da parte do Senhor que é liberado para nós. Eu sou muito feliz, eu creio que também você tem tamanha felicidade ao saber que o Senhor Ele te ama, ao saber que o Senhor Ele te agracia com sua bondade, com o seu amor. Mas nós não podemos nos eximir da verdade de que o Senhor, Ele também nos comissionou para uma missão. Nós não podemos negar isso. E quando a palavra diz que o Senhor Ele está convocando, é um imperativo, ide, tem até uma exclamação, que Ele nos enviará como ovelhas no meio de lobos. Para falar a verdade, sempre existiu uma tentativa do diabo, que é o opositor do Senhor e o opositor da igreja, ele se opõe à igreja entender qual a sua real identidade. E quando o Senhor nos comissiona, a gente não pode apenas... Eu falo assim, a gente não pode, porque eu quero trazer uma luz a essa revelação para vocês. De olhar para a Bíblia e apenas achar que nelas são contidas riquezas para o nosso próprio usufruto, né? E não é só isso. O Senhor, Ele abre os céus sobre nós, Ele derrama prosperidade sobre nós, Ele derrama carinho sobre nós, Ele derrama o seu coração sobre nós. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor deposita em nós é para veicular também para outras pessoas. Não é apenas para nós, mas também é através de nós. Então, lembre-se de toda a palavra que você recebeu. Lembre-se de toda a situação que você já viveu na sua vida. Às vezes a gente olha para as Escrituras e nós passamos desapercebidos, mas a Bíblia diz que Ele nos envia como ovelha no meio de lobos. E podemos interpretar em dois viés nisso. A gente pode interpretar os lobos como sendo as situações difíceis de nossas vidas. E também nós podemos interpretar a analogia dos lobos como pessoas que nos perseguem. Mas nas duas ocasiões o Senhor não diz que Ele envia leões a lobos. A Bíblia diz que Ele envia cordeiros a lobos. Sabe por quê? Porque a justiça não é você quem faz com suas próprias mãos, a justiça é Ele quem faz. E quando ele diz que nós somos enviados como ovelhas, nós temos que lembrar de que Ele também foi enviado como cordeiro. Ou você acha que na época de Jesus não havia tantas divergências de opiniões? Ou você acha que na época de Jesus não havia tantas divergências políticas, pensamentos de ideias contrárias, pessoas que se levantavam uns contra as outras? Você acha que isso não existia? Jesus sabia o que Ele estava dizendo. Nos anos e nas eras que a igreja está sobre a terra, ela iria passar sim por provações.
ela iria sim ser como ovelha no meio de lobos. Mas a minha consciência não é apenas te trazer a realidade de que haverão circunstâncias difíceis, de que haverão pessoas que irão te perseguir. A realidade que eu quero trazer para você nessa manhã não é apenas de pessoas que irão pegar no teu pé, ser um pé no saco. A realidade que eu quero trazer nessa manhã é o teu comportamento lidando com essas circunstâncias. Porque a Bíblia diz que tem muitas pessoas que... Eu já caí muito nisso. Eu me ofendia demais com as circunstâncias dolorosas da minha vida. Eu me ofendia demais com as circunstâncias que eu não gostava. E eu queria tomar uma carcaça de um leão, sendo que Deus estava mandando que eu tomasse uma carcaça de uma ovelha. E nós precisamos entender isso, porque o mundo ao qual nós vivemos, ele está morrendo nas trevas. E quando você impede, e quando você é o próprio opositor da obra de Deus na sua vida, você impede com que a luz que Ele depositou dentro de ti, ela resplandeça para os perdidos. Eu quero corroborar hoje com a mensagem do meu Senhor, na qual Ele nos comissiona. Mas existe um tópico que eu quero tratar com vocês aqui, já estou entrando nele, que é o evangelho distorcido. O mau entendimento da graça leva a um modo de vida errôneo, tanto para mim quanto para os outros. Se você não entender onde você está inserido no tempo, na dispensação do mundo, se você não entender qual é a era que nós estamos vivendo, existiu a era da revelação da lei, está descrito em Êxodo capítulo 20. Mas essa era que nós estamos vivendo é uma era que o Senhor estendeu sobre o planeta Terra, o direito de você ser inserido dentro do novo pacto. Que pacto é esse, pastor? Jesus morrendo numa cruz e estabelecendo uma nova aliança, na qual você não precisa, pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, ser justificado de alguma forma. Eu estava meditando um dia na palavra de Deus e eu vi que Jesus ele é repleto de amor e graça. E quando eu via Jesus ser áspero na Bíblia, ele era áspero com os fariseus, mas com o ser humano não. Sabe de onde era oriundo a aspereza de Jesus quando ele tratava com os fariseus? É porque os fariseus eles tentavam incutir na mente das pessoas que a justificação dessas pessoas, que a bênção para essas pessoas se dava no exercício mero de obras, no mero exercício de obras. E eu acredito que Jesus ficava muito indignado com isso. Porque não existe nada que o homem possa fazer. Eu quero até dar uma explicação aqui de uma questão que eu trouxe no sobrevivente. E eu fiz uma pergunta. Porque Jesus ele é o arauto da nova aliança, concorda comigo? Jesus foi o cara que estabeleceu a nova aliança. Todos estão de acordo, sim ou não? Sim. Amém, né? Jesus foi o cara preconizado por João Batista. João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vê que Jesus ele é o arauto da nova aliança, beleza. Ele queima ruim, entenda a expressão, né? Com os fariseus, porque os fariseus tentam evangelizar os judeus com a prática das obras da lei. Mas se Jesus ele é o arauto da nova aliança, me explica o Sermão do Monte, então. Porque o Sermão do Monte, Jesus ele coloca no lugar devido da lei. Quando Jesus ele está lá, ele diz o seguinte: ei, os antigos diziam que o adultério ele é pecado, não é? Pois é, eu quero dizer uma coisa acima disso. Se você olhar para uma mulher, falando para um homem, né, com uma intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Então, como o arauto da nova aliança, a qual vem o perdão, a qual a Bíblia nos fala através da boca do apóstolo Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele qualifica a lei tão bem desse jeito.
Aí a explicação está aqui. Quando Jesus faz isso, ele tira a lei do manuseio dos fariseus, que era um manuseio medíocre, porque a lei ela é espelho do Senhor. A lei ela é um modelo de quem é Deus. Os fariseus estavam dizendo para os homens que os homens poderiam ser justificados pelo exercício da lei. Quando Jesus faz isso, olha só a analogia, ele está em cima de um alto monte, simbolizando que a lei ela é o reflexo de Deus. Ele diz o seguinte: ei, os fariseus dizem que vocês podem ser justificados pela lei, eu estou dizendo que vocês não podem. Por que Jesus fez isso? Porque ele estava mostrando para os homens que eles eram incapazes, totalmente incapazes de seguir a lei. Jesus levando eles à sua total incapacidade, logicamente eles ficavam sem chão e diziam: como é que eu vou ser salvo agora? Aí era onde ele entrava, porque se você vir após mim, você terá salvação. Então Jesus, ele qualificou a lei. Ei, você não pode diminuir a lei não. Então um recado para você, você que tenta ser justificado pela lei. Se você tentar ser justificado pela lei, pelas obras da lei, você está diminuindo ela, porque nenhum homem pode. Mas graças a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que abriu o caminho e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos passar e chegar mais além do que qualquer outro homem pôde chegar antes. Porque aonde os anjos temem ir, eu e você somos considerados como filhos de Deus. E podemos entrar de modo ousado no lugar de intimidade com o nosso Deus, amém? Então existe uma distorção do Evangelho, e se nós não tomarmos cuidado, os ventos que sopram em todas as eras tentam tirar a identidade do homem, tentam tirar a identidade do Filho de Deus. Se você não tiver o entendimento correto, como Deus ele estabelece a graça, para você vai tomar sobre si julgos pesados pelo pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Então, quando você não entende, você tem um modo errado de viver. E você vai administrar a graça também de modo errado. Porque se você não entende a bondade do Senhor, você não vai saber como veicular ela para as outras pessoas. Eu vi uma notícia de que nos Estados Unidos uma criança ela foi ovacionada pelo fato de ela ter cantado uma música que condenava homossexuais. Isso dentro de uma igreja. Existe um termo que é utilizado nos Estados Unidos, que é o termo pós-cristãos. Isso é um termo muito infeliz e muito triste, porque são pessoas que passaram pela congregação, pela reunião dos santos, e elas foram afetadas, mas de modo negativo. Se você não tem o entendimento correto do novo pacto, o entendimento correto de onde você está, o entendimento correto de que o Senhor, Ele estendeu, eu acho interessante. Porque nós fomos ensinados que para a gente ser livre do pecado, nós precisamos exercer boas atitudes para conflitar com essas más atitudes. Mas a Bíblia nos diz que o pecado ele não tem domínio sobre nós. E eu me lembro do que foi dito, está até disponibilizado no YouTube já, pelo apóstolo Cristiano, sobre a jurisdição do pecado. A jurisdição do pecado debaixo da lei era uma. Quando você entende a graça, você atrai a jurisdição da graça sobre você. Então, quando você está debaixo da graça, debaixo do novo pacto, a jurisdição é outra. Debaixo da lei, você precisaria vencer o pecado pelo exercício da lei. Oi, som. Debaixo da graça, você já venceu, porque Cristo já venceu por você através da cruz. Amém? Então, entendendo isso, eu quero passar para o meu segundo tópico, que é a graça no cotidiano, aplicado a mim. A capacitação de vencer o pecado, como eu falei aqui, está em Romanos, capítulo 6, versículo 14. A sua preocupação em viver em santidade, o Senhor já conquistou isso para nós, para mim, para você, amém?
A capacitação para o amadurecimento. Debaixo do novo pacto, eu até comecei falando sobre isso, irão existir circunstâncias que serão como uma prensa da azeitona, para extrair de ti o teu melhor. O meu conselho é, como um pastor e como uma pessoa também que passou inúmeras vezes por inúmeras situações, não se ofenda com aquilo que o Senhor estiver fazendo na tua vida. Permita com que o Espírito Santo, ele te conduza a um novo e vivo caminho. Às vezes nós ficamos tão agarrados à nossa maneira de viver, porque nós pensamos que essa maneira é a correta, que a gente não permite com que Deus ele nos leve a um caminho sobremodo excelente. O camarada está aqui caminhando de uma maneira e achando que aquela maneira é a melhor maneira que existe. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Senhor tem revelado a nós pelo seu Espírito. E é essa revelação que Ele quer liberar nesse novo pacto. E essa revelação, ela está no âmago da intimidade que é oferecida através da graça. O Senhor, Ele quer fazer de ti um defunto ambulante. O batismo, que eu sei que várias pessoas aqui já foram submetidos, ele faz com que você se torne semelhante a Cristo na sua morte. Porque assim como Cristo morreu, como Jesus foi pregado numa cruz, e os nossos pecados também foram anulados ali, perdoados ali, a semelhança do batismo, você se assemelha a Ele, na cruz, também morrendo para os seus pecados, para que quando Ele for revelado, nós também possamos ser ressuscitados juntamente com Ele. A Bíblia diz isso em Romanos 6. Então a graça no cotidiano, você precisa entender porque Deus ele quer que você vença as etapas da sua vida. E Ele não vai deixar de permitir com que problemas surjam. Pode ficar tranquilo, meu irmão, eu acredito muito nessa verdade. Deus chamou cada um dos seus filhos a serem solucionadores de problemas. Então se você está passando por uma dificuldade, meu Deus, preste muita atenção nisso. Mais lá na frente você vai ser bálsamo de cura para as pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Eu não sei qual foi a tua dor, eu não sei qual foi o percalço que você encontrou no meio do caminho, mas eu quero te dizer, meu irmão, que esse é um instrumento que Deus ele vai utilizar. Você, na mão de Deus, é como um bisturi e vai ser cirúrgico para arrancar o câncer da vida de muitas pessoas. O câncer espiritual, emocional, o câncer financeiro. Eu quero dizer, meu irmão, não desanima no meio da tua batalha. Eu quero dizer que Deus ele te dá graça aonde você está vivendo, meu querido. Mas a unção não é apenas para você vencer, mas também é através de ti, para que muitos encontrem o caminho da verdade. Porque conhecereis a verdade e sereis livre. Amém? Então existe essa condição do Senhor. E também a graça no cotidiano, ela também é aplicada ao próximo. A responsabilidade de transmitir o Evangelho. Eu até compartilhei um dia com o pastor, e foi um testemunho que me impactou demais, foi o testemunho do Billy Graham. Eu acredito que ele se encaixa muito nessa realidade que a gente está vivendo hoje, devido às divergências políticas, posições políticas. Na Rússia, na época dos anos 80, era onde o comunismo estava em ascensão. E existiam várias retaliações contra a igreja, e direitos humanos mundial se levantava para combater o comunismo. O Billy Graham ele foi convidado a se reunir com alguns líderes cristãos e presidente e alguns líderes de Estado. E a igreja ela estava lutando para sobreviver. E o Billy Graham, quando chegou, ele foi muito cortês com os líderes políticos. Foi muito gentil.
eu não vou me delongar sobre o que aconteceu, só que no final da reunião, os líderes evangélicos, eles ficaram muito chateados com Billy Graham. Como pode? Eu pensava que ele vinha trazendo uma palavra profética, de condenação sobre essas pessoas que nos perseguem. Ele fez com que a igreja retrocedesse 5 anos. E ele ouviu isso, e ele disse o seguinte: perdão, irmão, não queria que vocês retrocedessem apenas 5 anos, eu queria que vocês retrocedessem há 2000 anos atrás. Sabe de uma coisa? A posição de Jesus é interessante quando você analisa a utilização de parábolas por Jesus. No início do ministério, as parábolas são analogias. Aqui e acolá ele pincelava e dava a entender que Deus estava no meio da história. Próxima da sua morte, as parábolas de Jesus já não tinha mais tanto a ver com Deus. Ou seja, ele era como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Coisa que acontece diferente com a gente, porque quando a gente está diante dos nossos problemas, a gente tem a tendência de pedir socorro, não é isso, não, esbravejar. Jesus ele sempre deu para atendente. A parábola realmente dele foi bem curva, né? Ele não falava tanto. Billy Graham lembrou da posição de Jesus, que eu e você muitas vezes nós nos esquecemos. Recentemente o Elias até falou comigo assim um dia, né? Pastor, mas quem é que tem raiva do Senhor? O Senhor é um cara tão gente boa, né? Eu acredito nisso, né? Nunca briguei com ninguém, né? Gente, até quando a pessoa é criança, tem muito briga de criança dentro das escolas, eu nunca tive coragem de dar um murro na cara de uma pessoa que disse, meu irmão, vai quebrar a cara da pessoa, meu irmão. Tu é doido, o murro é muito forte, cara, vai quebrar o nariz, vai sangrar. Tu é doido, mas Deus me livre, mano. Às vezes eu brigava assim, aí não, vou chutar aqui nas pernas aqui, do cara aqui na cara, né, macho? Tu é doido, macho. É muito cruel, né? Eu até fazia artes marciais, né, quando era mais novo. Aí eles davam, eu não sei como é que chama, um tempo lá que você tinha pra brigar com os outros, assim mesmo, de vera, né? Botavam as luvas aqui, aí eu me fazia, é luva, né? Mas papo, e dava no menino e tal, e pá. E Jesus ele não retribuía, ele não retribuiu. Lembrei. Tem um senhor do lado da minha casa, ele é bem velhinho, né? E um dia ele chegou lá na porta da minha casa, bateu na porta lá, já tava bem sisudo, e o velho é bonito, viu, mano? Desse tamanho, mas é bonito, velho. Quem é o responsável aqui dessa casa? Eu disse, opa, sou eu. Aí eu, né, de camiseta, né, gente? Que aqui eu me produzo todinho, cara de pastor, né? Lá não, lá eu sou o eterno filho da casa, né? Você é o pai, sou responsável aqui, sou eu o responsável, senhor. Pai, vocês fazem muita zoada aqui, rapaz, sei o que? Aí eu olhei assim, aí sei o que? Eu disse, meu Deus do céu, quando foi que entrou uma bebida e um carro de som na minha casa que eu não vi? Aí eu só olhando e falar assim, e eles bravejando com raiva, eu tenho cateterismo, não sei o que. Eu vou na defensoria do idoso. Aí eu olhei assim, macho, aí eu disse, é injusto, né? Porque eu não fazia zoada de nada e eu levo o pessoal pra lá, mas é social, tá entendendo? Você pode levar até o decibelímetro pra medir se a gente tá passando da sonoridade, né? Mas a gente não passava, ele falou assim, senhor, mas não tem nem cara. Você não é esse portão aqui que fica abrindo e fechando direto. Meu Deus do céu. Gente, eu respeitei, porque pelos cabelos brancos, né? E eu até falei pro pastor. Eu sei que todas as pessoas que passam pela minha vida e querem assim ter uma intriguinha assim comigo, eu entendo que Deus colocou ela na minha vida para que eu a ame. Às vezes a gente não entende o nosso ministério e até onde a gente pode alcançar. Ele ontem estava saindo para comprar
alguma coisa no mercantil. Aí eu disse, vou chamar ele agora. Quando eu falei pra Jamila, eu vou falar, chamar ele agora. Não, amor, não chama não, que ele vai pensar, tá afrontando ele. Aí eu, mas como é que eu posso fazer para me agradar esse senhor? Então, sabe, é uma história legal, engraçada, mas de uma pessoa que te incomoda. E eu quero te levar a pensar, quais são as pessoas que atravessaram pela tua vida e te incomodaram? Até onde essas pessoas estão te incomodando? Como essas pessoas e com qual intensidade você está recebendo a perseguição delas? Eu quero dizer, meu irmão, que Jesus, Ele amou a todos sem ao menos perguntar quem eles eram. Vê só, eu senti isso muito de Deus, porque a pastora estava compartilhando comigo, como é o nome daquele serial killer que tu falou para mim? Ted Bundy, né? E ela colocou uma enquete na hora quando a gente estava conversando, que ele leu a Bíblia, não foi? Por favor, pastor, pode vir aqui só. É porque eu eu ouvi só ela falar. Então era um serial killer que leu a Bíblia, matou mais de 30 mulheres, ele matava e estuprava, né? Essa é a sequência, né? Tá. Vamos dizer que seja bem bizarro desse jeito. Gente, e a gente acha tão bonitinho, tão bonitinho, quando Jesus está pregado na cruz, ele olha de lado e um ladrão inaugura a nova aliança com Jesus. A gente acha bonitinho, mas se aquele ladrão ele tiver matado e depois roubado? Você se lembra de um caso que teve na FAMET, um triste caso, de um jovem, acredito que ele tinha 26 anos de idade, 22, ele foi assaltado e ele foi levado a óbito. Se aquele ladrão que está do lado fosse um Ted Bundy da vida, você entende aonde eu estou querendo te levar? Você entende a responsabilidade aonde eu estou querendo te levar? Porque é muito fácil você dizer assim, eu sou digno de ser amado. Não, esse aqui que ele pecou pouco também. Mas é uma pessoa que cometeu um crime dessa magnitude. Deus me livre, eu estou na pele de familiares dessas pessoas. Mas eu quero fechar hoje a pregação com aquilo que Jesus diz. Ide, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. E sabe o que é interessante? Eu queria chamar até a equipe, não está finalizando. Sabe o que é interessante? É porque eu sinto que o Senhor, Ele está depositando um amor tão incontrolável, um amor tão incondicional dentro do coração de várias pessoas. Eu queria finalizar contando um testemunho de uma capelã chamada Suzy. Capelania é aquele serviço de cristãos que vão para dentro dos hospitais levar a mensagem do Evangelho. E essa capelã, ela dá uma lição de humildade, porque ela diz o seguinte: eu jamais posso ter a petulância, a presunção de achar que eu estou levando Deus para aquele quarto, para aqueles doentes, porque Deus já me precedeu naquele quarto. Eu estou mais disposta a ser humilde e a aprender com cada uma delas. E eu quero corroborar isso com uma visão do Rick Joyner, que ele disse que recebeu um conselho de um santo do passado. Você ensina aprendendo. Você ensina com a disposição do seu coração de aprender. Então eu quero te levar hoje a uma vida de um cristianismo mesmo, puro e simples, humilde, que ama o próximo mesmo. E quando você atende uma ligação do call center, você não fica indignado não, porque talvez aquela pessoa esteja saindo de casa com tanto problema, querendo ganhar o ganha-pão, aí liga para você, eu sei que é chato. Mas eu vi uma pessoa que tinha um ministério de call center, né? A pessoa ligava para ele e dizia assim, você sabia que Jesus te ama? A pessoa, e várias pessoas, vários atendentes de call centers se derramavam em lágrimas. Então, o que eu quero fazer para você? Que você seja uma bomba de amor.
Amém? É difícil, né? O call center liga pra você, você tá assim, cheio de tarefa e tal, a pessoa diz, ei, você tem um pacote da Vivo, quer saber pacote da Vivo, meu irmão? Mas não, meu irmão, calma. Pode ser até um cara do presídio, você é evangelista que é melhor, e muda do presídio para ressocialização de pessoas. Amém? Eu quero perguntar onde é que estão os profetas dessa nova geração. A gente vai entoar aqui um cântico. E eu quero chamar você para celebrar com a gente. Porque assim como essa música fala, os profetas preparam o caminho do Senhor. O Espírito de Jesus Cristo na igreja é o Espírito da profecia. Eu quero chamar as pessoas aqui que estão crendo em Jesus. E elas creem tanto porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Mas não paremos apenas por aqui. Esses rios que fluem de dentro de nós, eles podem estar com o canal congestionado, mas hoje nessa manhã eu quero orar para que todo o congestionamento desse rio ele seja removido em nome de Jesus. Para que esse rio de amor, esse rio de paz, esse rio de graça, ele venha a ser transmitido para muitos homens e mulheres. Eu quero dizer que crianças, jovens, adolescentes, idosos, trabalhadores precisam ouvir a tua voz, precisam saber quem é Jesus. Como crerão se não há quem pregue? Eu quero te chamar para você ser uma carta viva nessa manhã. Eu quero te chamar para você ser a pessoa que vai veicular corretamente o amor de Deus. Amém? Deixa eu orar por vocês antes de nós celebrarmos. Levante suas mãos.